Romanos 10, 8. Mas o que ela diz? Diga comigo, a palavra está perto de você. Está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra de fé que estamos proclamando. Diga comigo, se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Repita em voz alta, por favor. Pois com o coração se crê para a justiça. Diga comigo, e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Diga comigo, todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Mais uma vez, todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Não há diferença entre uns e outros. No caso aqui, não tem os judeus, sim ou não? Nós somos os gentios, não há diferença entre judeus e gentios. Deus abençoa a todos que o invocam. Isso, inclusive, para descartar aquela visão que Deus abençoa mais a uns do que a outros. Não, vamos analisar como cada um invoca, como cada um o busca. Isso é que tem que ser analisado. Porque muitas vezes a gente quer colocar Deus numa posição de injustiça, que Deus abençoa mais a uns do que outros, que Ele tem preferências por uns em relação a outros, e não é verdade. Nós precisamos analisar como cada um invoca a Deus, como cada um busca a Deus, amém? Aí diz assim, como pois, e todo aquele que invoca, né? Onde eu parei? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E quando nós falamos de salvo, nós não estamos falando unicamente, a palavra salvação não se relaciona somente à salvação de alma. Ela se relaciona com salvação aqui. Socorro, mudanças, vitórias. Amém? Salvação de situações que só Deus para nos salvar. Como, pois, invocarão aquele que... Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Primeiro ponto que eu quero mostrar, que o que eu li só vou completar com Marcos 22, que é uma palavra que eu falava nesse sábado ainda. Nesse sábado eu li assim, falava no clamor do meio-dia. Marcos 11, 22 diz assim, tenham fé em Deus. Você tem fé em Deus? Então diz assim, e eu lhes asseguro, pode repetir comigo, e eu lhes asseguro. Quem está assegurando isso? Jesus. E eu lhes asseguro
que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar. Repita comigo agora. E não duvidar em seu coração. Mais uma vez. E não duvidar em seu coração. Mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Está escrito isso aí? Assim lhe será feito, assim lhe sucederá. Portanto, eu lhes digo, repita comigo, tudo o que vocês pedirem em oração, creia que já o receberam, e assim lhe sucederá. E assim acontecerá. Olha o que acontece. A leitura anterior que nós fizemos mostra que com a boca você declara, com a boca você proclama, e com o coração o que acontece? Você crê. Você crê. Jesus foi claro, não só em Romanos, como Jesus foi claro aqui em Marcos. Muitas pessoas não usam a sua boca em seu favor. Muitas pessoas não usam a sua boca como um instrumento a seu favor. Proclamar, declarar, dizer, como o que eu acabei de ler. Jesus ainda disse assim anteriormente, né? Ele diz assim, ó, no 22, eu lhes asseguro que se alguém, diga comigo, disser é proclamar, falar, ordenar. Se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, até esse absurdo acontecerá. Esse impossível acontecerá. Com o coração se crê, e com a boca faz o quê? Confessa, declara, proclama. Nós sempre falamos sobre isso. Você usa a sua boca em seu favor, em seu benefício? Ou você usa a sua própria boca contra você mesmo? Porque o que sai da sua boca, isso será revertido, vai trazer à existência aquilo que você disse. Por isso nós temos que estar atentos. Você tem que vigiar. Primeiro, você tem que adquirir o hábito de proclamar. Você tem que adquirir o hábito de proclamar, de profetizar. Se disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá aquilo que você disse, aquilo que você disser, lhe será o quê? Feito. Então eu não posso parar, eu não posso deixar, eu tenho que proclamar continuamente, eu tenho que usar esse instrumento em meu favor. Porque quando nós abrimos a nossa boca, e nós usamos, deixa eu fazer uma pergunta a você. Quantas vezes no dia hoje você usou a sua boca em seu favor? Para proclamar a sua vitória. Para proclamar aquilo que você quer, não aquilo que você não quer. Porque muitas vezes você já prestou atenção que a gente fala mais daquilo que a gente não quer do que daquilo que a gente quer? Quantas vezes você usou a sua boca
hoje, e poderia dizer ontem, e poderia dizer a semana passada, da semana passada para cá, em seu favor. Porque como eu já ensinei, cada palavra que sai da sua boca é uma oração realizada. Quando a gente diz assim, a gente vive proclamando não só aquilo que não quer, mas a gente fica proclamando, muitas vezes, proclamamos mais aquilo que somos incapazes, ou o que nos sentimos incapazes, do que aquilo que nós deveríamos proclamar para que nós, ou seja, para que venha à existência, para que se torne real aquilo que não existe, aquilo que não é real. Eu posso usar a minha boca e dizer assim: mas que droga, para mim tudo dá errado. Você proclamou. Eu posso abrir a minha boca e dizer assim: nossa, mas como para mim é tudo mais difícil. Você proclamou. E você pode ter certeza que se saiu da sua boca é o que você crê no teu coração. Nossa, para mim, a luta é sempre maior. Você proclamou. Nossa, nunca nada dá certo comigo. Você proclamou. E o pior é que você está usando a sua boca contra você mesmo. Você vê que o exemplo que Jesus dá é um exemplo até absurdo. Mas é para nos mostrar que até o absurdo acontece quando você usa a sua boca de forma positiva e quando você acredita naquilo. Quem está entendendo, por favor? E aí eu poderia enumerar uma série de palavras que faz parte do dia a dia das pessoas que são negativas. E quando na verdade eu devo abrir a minha boca e profetizar, proclamar aquilo que eu quero e não aquilo que eu não quero. Ainda que você sinta dessa forma, é uma guerra. Por isso que nós sempre falamos que a nossa primeira guerra é uma guerra interna. É a primeira batalha que nós enfrentamos. Porque eu falando isso, eu te afirmo que nesse momento tem gente falando assim: ah, mas eu falo isso porque é assim mesmo que acontece na minha vida. Nossa, como o senhor sabe? Olha o ponto aqui, ó. Viu? Ó, já comunicou rapidinho. Tem gente falando dentro assim, ó, que ele fala que é isso mesmo que acontece na vida dele. E está errado. A Bíblia nos ensina, diga comigo, a chamar as coisas que não são, as coisas que não aconteceram, como se já tivessem acontecido. Romanos 4, aí pertinho, Romanos 4, a partir do 17, nos ensina isso. Então, se eu abro a minha boca e eu proclamo, eu profetizo uma série de palavras negativas, minha vida é muito dura, nossa, minha vida é muito difícil, você está proclamando, e ela vai se tornar cada vez mais assim. E sempre que eu falo sobre isso, eu sempre falo, tem pessoas que têm um pouquinho de forma negativa, mas tem um pouquinho de vidente, né? Porque depois a coisa acontece e fala assim: não falei? Eu sabia que ia acontecer assim. Eu já sabia. É ou não é? Sim ou não? Ah, mas claro, eu já sabia, tanto é que você falou. E não é porque era para ser assim, mas isso está dentro de você. Você está proclamando isso. Você já prestou atenção em alguns textos bíblicos? Nós já trouxemos alguns textos bíblicos, de personagens bíblicos,
que a Bíblia diz que eles falaram, diga comigo, falaram consigo mesmos, e Deus ouviu. Com quem que eles falaram? Eles falaram com quem? Então, aquilo não foi expressado, aquilo foi lá dentro, em sentimentos. E Deus ouviu. Imediatamente Deus se manifestou corrigindo aquela fala. Amém? Porque Deus sabe o que está dentro de você, por isso que o que está dentro de você tem que mudar. As coisas não vão melhorar porque nós falamos que as coisas, muitas vezes nos fazemos de vítimas, né? E isso, acostumamos com isso. Para mim é tudo mais difícil, para mim é tudo uma luta, para mim é uma guerra, para mim nada acontece, é muita inveja sobre mim, é muito olho gordo sobre mim, a minha empresa não vai, os meus negócios não vai. Palavras têm poder. Cada palavra pronunciada, ela carrega uma dose, uma medida de poder com ela. Imagine, minha vida não vai, as coisas não vão, as coisas não andam. Quando, na verdade, essa metralhadora, que muitas vezes disparamos, ela deveria ser utilizada de forma a quebrar, cancelar esse lado negativo e proclamar, profetizar aquilo que precisa mudar. Está entendendo, sim ou não? Não, minha vida vai, não tá, mas minha vida vai, meus negócios vão dar certo, em nome de Jesus, não está dando, mas vai dar, em nome de Jesus, sabe por quê? O meu Deus não faz diferença entre judeus e gentios, não faz acepção de pessoas, então minha vida vai, está indo para os outros, vai para mim também, em nome de Jesus. Entendeu ou não? Está indo para os outros, vai dar para mim também, sabe por quê? O meu Deus não faz diferença entre judeus e gentios. Ele não faz acepção de pessoas. Quer ver o que o salmista falava? Salmo 141. O salmista dizia assim, que é uma oração, não só uma oração, mas uma atitude que a gente tem que ter. 141:3, que diz assim, diga assim: coloca, Senhor, um guarda à minha boca, vigia a porta de meus lábios. Oh, Senhor, me ajuda, coloca um guarda na minha boca. Vigia, Senhor, coloca um guarda na minha boca. E às vezes a pessoa é consciente, né? A gente tinha um no meio que às vezes falava assim para a gente mesmo, né? Os pastores vão lembrar disso. Falava, toda vez que falava, eu não guardo essa bocona, eu não guardo essa bocona desgraçada minha. Ô boca maldita, ô boca maldita. Por quê? Porque a boca trazia aflições contínuas. Porque a boca traz aflições contínuas. Porque a pessoa abre a boca e ele traz para si aflições pelas suas palavras. Entendeu? Amém, pessoal? Com o coração se crê e com a boca se faz o quê? Vou ler outra coisa. Provérbios 18:21. Provérbios 18.
Diga comigo, a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte dos que gostam de usá-la. Diga comigo, comerão do seu fruto. Entendeu? Isso aqui é autoexplicativo. É verdade ou não é? Dispensa até explicação. Ó, a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. E os que gostam de usá-la comerão do seu fruto, de vida ou de morte? Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto, de vida ou de morte? Amém, pessoal? Deixa eu ler mais uma coisa. O que Deus tem para você? O que Deus tem para você? Quer saber o que Ele tem? Então Ele mesmo vai falar. Diga comigo. Jeremias 29:11 diz assim, ó. Diga comigo. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Quais são os planos que Deus tem para você? Nossa, nem eu lendo, agora você gravou? Diga comigo, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Diga, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Diga, Deus não quer me causar dano. Os planos que Deus tem para mim é de me fazer prosperar. Diga, eu vou prosperar. Diga, eu vou prosperar. Diga, eu vou prosperar. E ainda mais, de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim e virão orar a mim, e eu lhes ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão. Diga comigo, quando me procurarem de todo o coração. E quando a gente procura assim de todo o coração, olha o que ele mesmo diz: e eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Amém? E mais, eu os trarei de volta do cativeiro. Eu estava aqui pertinho, deixa eu ler, estava aqui pertinho em Salmo 139, que diz assim, ó, 139:16, diz assim: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. O que quer dizer isso? Que Deus, Ele tem um propósito conosco, com você, desde quando você era um embrião. Mas é aquilo que eu sempre digo: propósito é propósito, não realização. Porque um propósito só pode ser realizado com a nossa participação e com o homem fazendo as escolhas certas. Eu preciso fazer as escolhas. E dentre essas escolhas está o que nós estamos falando hoje. Como eu vou usar minha boca? Como você vai usar a sua boca? O que você vai estar proclamando e vai proclamar daqui para frente? Porque quer você queira ou não, lembre-se do que eu disse: toda palavra, ela carrega um nível de poder. Toda palavra. E quando você
abre a sua boca para dizer algo de forma negativa, infelizmente, é uma palavra contra você mesmo. Que quem usou? Você mesmo. Não precisou ninguém usar. Você usou a sua boca, você tem usado as suas palavras, não em seu favor. Porque se eu quero algo, o que nós ensinamos nessa reunião? Uma pessoa que quer ser bem-sucedida, ele tem que aprender diga comigo, pensar certo, falar certo, porque tudo começa nos pensamentos. Tudo começa nos pensamentos. O pensamento certo e o pensamento errado, tudo começa aqui. Agora, aqui pode até pensar e eu já combato aqui. Eu já vou combatendo aqui. Eu penso, eu falo e eu vou agir da forma correta, como eu tenho pensado, como eu tenho falado. E quando nós usamos isso de forma bem intensa, determinada, eficaz, nós entramos numa esfera espiritual muito importante, na esfera de Deus. Porque esses ensinamentos é o próprio Deus que nos traz. E você tem que aprender, se eu perguntasse para você hoje, quantas vezes você usou a sua boca hoje em seu favor, talvez quando você pare agora, você faz uma reflexão, bispo, mas o senhor não viu como é que foi meu dia? Não interessa. Não interessa como foi seu dia. Ele pode ter sido uma guerra, um inferno. Mas você vai somar ainda mais para isso? Porque sua guerra já é uma guerra espiritual. Você já tem um contra você. Você já não tem um espiritualmente falando, você tem. A Bíblia diz que a nossa guerra não é contra a carne ou sangue, é uma batalha espiritual. Você já tem o diabo contra você. E de forma materializada, você tem mais um exército de instrumentos do diabo contra você. Sabia disso ou não? Você já tem mais um exército de instrumentos do diabo contra você. E você não pode, se você já tem uma guerra tão grande contra você, você não pode somar contra você mesmo nessa guerra, usando a sua boca, a boca que você deveria proclamar as suas vitórias, proclamar a restauração da sua vida, proclamar e lutar com todas as suas forças para crer em seu coração, porque Jesus disse, se eu não duvidar em meu coração, tudo o que eu disser me será feito, me será realizado. Amém? Por isso que você tem que adotar o sistema, já levanta pela manhã, e você sabe como é que o diabo faz? A pessoa faz assim, ó, ele ouve a palavra hoje, né? Ele ouve a palavra hoje, então o bispo disse assim, que eu tenho que adotar o sistema de logo pela manhã, quando eu começo o meu dia, já proclamar a minha vitória, já proclamar tudo aquilo que eu quero de bom, proclamar tudo aquilo que eu espero, tudo aquilo que eu tenho colocado no meu projeto. Aí o que acontece? Olha como é que o diabo trabalha. A pessoa, ele já levanta amanhã pela manhã, ele levanta todo empolgado e diz, agora eu aprendi, agora eu sei como fazer. E ele levanta e ele já diz assim, eu abençoo o meu dia, eu profetizo um dia de bênção, um dia de vitórias, eu profetizo em nome de Jesus as portas abertas, eu profetizo em nome de Jesus aquele negócio que não tem dado certo vai dar certo, as coisas vão acontecer. Aí o diabo, ele vem e se levanta, não posso deixar, eu vou contra-atacar. Aí o diabo se levanta, aí se levanta uma situação, se levanta outra situação, a pessoa fala assim, nossa, eu comecei a proclamar minha vitória, vixe, mas se levantou um monte de coisa contra mim, ficou pior, eu não vou proclamar mais não, vou ficar quietinho, é melhor ficar quietinho, está certo isso?
Hã? Você não está se entregando? Você já está mostrando que você já se entregou? Não, eu não quero, eu não quero. Coloca uma coisa na sua cabeça. Se você quer vencer, para vencer é através da guerra. Não tem vitória se não for através da guerra. E nós temos que travar essa guerra. E essa guerra é espiritual, é uma batalha grande espiritual, porque quando você começa e você intensifica palavras, tem poder. Você está acumulando palavras em seu favor. Você está acumulando palavras e mais palavras em seu favor. Você está profetizando, você está entrando na esfera de Deus. E está profetizando as suas vitórias, profetizando o teu crescimento, profetizando em nome de Jesus que você será grande, profetizando a tua empresa crescendo, as tuas vendas crescendo, a tua renda crescendo, o teu faturamento crescendo. Não, eu não aceito. Esse mês veio esse valor, não é isso que eu tenho profetizado. Em nome de Jesus, eu profetizo, em nome de Jesus será de X, o meu dízimo será de X, as minhas ofertas serão de X, a minha renda, o meu faturamento será de X, a minha empresa vai crescer, eu profetizo, você está acumulando, o diabo tenta se levantar, não adianta, em nome de Jesus eu não aceito isso, em nome de Jesus esse faturamento vai dobrar, esse faturamento vai triplicar, em nome de Jesus o que não fechou vai se fechar, em nome de Jesus vai se concretizar, em nome de Jesus. E aí você vê a coisa indo. E o próprio diabo vai vendo. Que com todas as batalhas ele vai vendo que ele não pode parar. Ele está vendo que ele não pode te parar. Ele sabe que aí não adianta mais. E você pega aquela linha de vitórias. De vitórias. Conquistas atrás de conquistas. De vez em quando o diabo se levanta mais intensamente. Nós nos levantamos também contra-atacando. Amém, pessoal? Amém. Usa a sua boca em seu favor. Usa as suas palavras em seu favor. Jesus foi claro acerca disso. Com o coração se crê, e com a boca se faz confissão, você declara. Se disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá aquilo que diz, tudo o que você disser, e mais, a outra, na sequência, o que você pedir orando, creia que já, e você receberá. Ô bispo, mas por que não acontece assim dentro de mim? Ou por que não acontece assim na minha vida? Você já analisou se de repente é isso que tem acontecido? Se dentro de você, se quando você está orando, você está crendo e tomando posse, eu em nome de Jesus, eu já recebi isso. Porque como eu falava no sábado, às vezes, quando nós oramos dentro da igreja, e profetizamos, e determinamos, e dizendo, Deus te respondeu, toma posse dessa vitória. Às vezes, não é porque você sai aqui e amanhã você não viu materializado, que não tenha acontecido, que você não tenha sido respondido. A resposta, ela já foi dada, só que não existe no mundo material, não existe muitas vezes um tempo necessário para que as coisas se concretizem? Sim ou não? Sim ou não? E muitas vezes no mundo espiritual já foi decretado, já foi liberado a vitória, a bênção, a definição, aquela oração para a pessoa, só que pela pessoa não conseguir ver com seus olhos, muitas vezes ela 2 dias depois, ela está anulando aquilo que ela creu, que ela disse que creu, né? Aquilo que ela tomou posse na igreja. Foi só emoção, não aconteceu nada. Foi respondido coisa nenhuma, fui respondido, pronto e acabou. Eu fui respondido, é questão de tempo, Deus vai cumprir na minha vida, vai me entregar, vai vir às minhas mãos. Você acha que eu estou falando muito ou não? Só concluir para você, vou voltar lá, em Marcos, vou voltar lá. Portanto eu lhes digo,
tudo que vocês pedirem em oração, diga comigo, creiam que já o receberam e assim lhe sucederá. Amém? Diga, eu vou usar a minha boca em meu favor. Diga, eu vou proclamar as minhas vitórias, a restauração, e não só a restauração, tudo que eu almejo, eu vou proclamar, eu vou declarar, eu vou profetizar, e assim me será feito. Não está escrito isso? Use a sua boca em seu favor. Use. Vigie, peça. Se você não consegue, começa a fazer aquela oração do salmista: Senhor, me ajuda, coloca um guarda na minha boca. Coloca um guarda na minha boca, Senhor. Coloca um guarda na minha boca. Coloca um guarda na minha boca. Amém, pessoal? Amém. Fique em pé, por favor.